A página do E conversa mais uma vez com o militante e sindicalista Gilmar Bruneto. Essa semana a comunidade de Mato Grosso está aí comemorando dois fatos com relação à Assembleia Legislativa. Primeiro, a ação do Ministério Público contra o empreguismo, contra o nepotismo, representado pelo filho do deputado José Geraldo Riva, que ficou lá um tempo no Tribunal de Contas, ganhando como servidor fantasma, e agora está sendo acionado pelo promotor Roberto Turim. Outro é que a semana, depois de anos e anos de cobrança, vem à luz o edital do concurso público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Gilmar, você foi um dos que sempre esteve aí ao lado do Cearazinho, questionando essa necessidade de regulação na Assembleia Legislativa. Como é que você vê essas duas iniciativas aí que pipocaram nesta semana? Bom, dizer que não fomos só eu e Cearazinho, né? Foi uma luta dos mais membros da ONG Mural, do MCCE, e depois de mais de 20 anos a Assembleia Legislativa, sob muita pressão, está convocando aí um concurso público. E agora cabe a nós ficarmos atentos para que seja, na verdade, um concurso público, onde a oportunidade seja dada a todos e que não haja aí nenhuma estratégia para efetivar os apadrinhados. Então essa é a preocupação que nós vamos estar atentos, alertando o Ministério Público, justamente para que essa prática antiga que tem acontecido aí tanto na Assembleia, como no Tribunal de Contas, como no Tribunal de Justiça, não volta a ocorrer. Existem muitos apadrinhados trabalhando hoje na Assembleia? Dizem que só tem hoje 200 e poucos no quadro efetivo, né? E pelo aquele outro taxonograma que a ONG Moral conseguiu judicialmente, lá existem mais de 1.200 funcionários. Difícil eles caberem lá naquele prédio, né? Por mais que aquele prédio está crescendo, né? A toda hora. Então, com certeza tem lá inúmeros apadrinhados. Resta saber se eles estão indo trabalhar ou não. E quando você fala em acompanhar o concurso e tal, você acha que tem que se fazer como aí as entidades da sociedade civil para fazer esse controle social? Bom, nós temos o nosso instrumento, a nossa ferramenta é o Ministério Público. Ele que vai ter que estar atento, acompanhar os inscritos, depois os aprovados, que nós já temos uma relação lá que conseguimos na Justiça, essa vai ser uma ferramenta que a gente está acompanhando, para que não haja apadrinhamento. A Assembleia que foi aí colocada em diversas situações e por lá as coisas não são muito transparentes, eu espero que nesse momento ela não venha correr esse risco novamente de ser denunciada por estar privilegiando alguém. Eu registrei no meu blog lá que o concurso saiu depois, veio à luz depois que o Riva foi afastado da presidência. Você acha que ele foi afastado mesmo do poder da Assembleia? Como é que são as coisas lá? Como é que se observa isso? Não, hoje ele só apenas perdeu o status de estar sentado lá naquela cadeira que comanda as sessões. Ele continua lá na presidência, e quem na verdade ainda manda das cartas é o deputado Riva. Na sala da presidência ele ocupa lá? Ele ocupa lá constantemente, ele recebe as autoridades lá. Então, na verdade, quem comanda a Assembleia é ele. Engraçado que nenhum outro parlamentar se atreve a tomar as providências. Seriam esses os caetitudes, aqueles que se subordinam ao Riva quase que automaticamente?
pior que aquele que denunciou os Caititus também virou Caititu, né, não? Infelizmente. Quem foi? Lembra para nós aí. O Percival Muniz, né? Então falou do Caititu e depois se tornou aliado do chefe maior. Não resta dúvida, ele está comandando, e não só lá, né? Tem força em outras instituições também. São diversas legislaturas, ninguém resistiu ao poder carismático do Riva, não houve um parlamentar. O Piveta passou por lá também com esse discurso. Você lembra do início, quando ainda estava lá a deputada Sérgio, havia resistência? Como é que foi? O Riva é inquestionável? Ele tem os poderes dele de cativar e trazer ao guarda-chuva dele os parlamentares, né? De repente, pode ser o gordo do 10º da Assembleia, que passa de 22 milhões por mês. Talvez seja esse o atrativo, talvez seja essa a estratégia dele estar comandando há tanto tempo, né? Os demais 23 parlamentares e aqueles que também, por hora ou outra, se afastam por motivos de saúde. E agora, por último, um que se licenciou por saúde acabou se envolvendo num episódio de uma madrugada lá em Juara. Você está falando do deputado Dilmar da Bosco? O que você acha que essa licença dele não deveria ter acontecido? É suspeita, né, essa licença tratamento de saúde, se na madrugada se envolveu lá em Juara, né, com o ex-prefeito Oscar, né, onde se utilizou de uma ferramenta indígena para caçar, para dar algumas bordoadas ao deputado. Então fica muito estranho isso, né? E dizem que esta prática tem sido constante na Assembleia. Por isso que ela chega a ter... Qual prática que você se refere? Do afastamento com a licença médica, né? E aí não são 24 deputados, né? Se a gente for verificar, lá sempre tem 28, 29, 30 parlamentares recebendo, e uma das estratégias, com exceções, lógico que tem exceções, na grande parte dele se afastam para o tratamento de saúde. Então seria importante que o Ministério Público nesse momento também... A ONG Moral, o MCCE, já fizeram alguma ação com relação a esses afastamentos? O nosso presidente vai estar tomando providências esta semana. Ele vai estar tomando, porque não tomou antes. Você nunca questionaram essa prática oficialmente? Que essa é uma prova, né? Não teve nenhuma prova tão consistente igual essa. O sujeito estava de licença médica e se envolveu até num episódio lá que foram as vias de fato. Ali pela Assembleia passaram lideranças políticas que tiveram importância no Estado, por exemplo. Queria que você me dissesse se eles conseguiram se destacar ou não, ou se todos se confirmaram como caititus. O que você diz lá da passagem do Roberto França, que é um homem que grita, espelha? Roberto hoje ele tem, entre aspas, uma independência, né? Entre aspas? Entre aspas. Você acha então que ele está terminando mal a sua carreira? Eu acredito que ele não está nem disposto a mais se candidatar mais, né? E nós sabemos que também ele está sob a liderança do atual, entre aspas, presidente afastado. Percival Muniz, você já falou. Otaviano Piveta, como você avaliou a passagem? Foi caititu? Não teve coragem de exercer a função de um parlamentar, como a grande maioria que estão lá hoje não estão tendo a coragem que parte da sociedade está tendo de denunciar os desmandos que acontecem naquela Casa de Leis, que tem a obrigação de fiscalizar. E infelizmente, como é o Tribunal de Contas, os grandes escândalos, eles se fazem de moco, eles se fazem de cegos. Seu companheiro de MCCE, Alexandre César, confirmou-se como um militante ou como um caititu?
Ele também acabou caindo na vala comum, né? E está lá sob a batuta do presidente de fato, que mesmo afastado continua comandando aquela casa. Nós temos outros, né? Temos Hermínio Barreto, que é um radialista, um homem de Rondonópolis, acostumado a dialogar com a população. Ele tem uma outra dificuldade, né? Ele é um dos beneficiados da aposentadoria especial, né? Então hoje ele está lá privilegiado, recebendo uma aposentadoria num período que ele ficou fora da Assembleia, e eles, como outros, né? Então, infelizmente também, no meu entendimento, não tem condições de representar com clareza, com decência, a região sul do estado, onde se coloca como um grande defensor, e como os demais cidadãos de Mato Grosso. O deputado Emanuel Pera, atual deputado, né, foi suplente, com a eleição de outros. Ele está aí, né? Eu vi essa semana se anunciando como um dos mais preferidos para voltar. Volta como Caititu ou volta com Independência? Volta como os demais, né? Mas acha que volta? Se depender da campanha que os movimentos sociais vão fazer, acredito que não. Porque a sociedade está vendo que eles não estão cumprindo com o papel deles. E podemos citar, por último, a blindagem que foi dada pelo deputado Manuel Pinheiro, relator da CPMI de Saúde, protegendo alguns de seus companheiros de partido. O Emanuel Pinheiro entrou em contenda com a deputada, a única mulher na Assembleia, a Luciane Bezerra. Sobre esse aspecto de questionar a estrutura da caetituagem que existe lá, você acha que ela tem sido eficiente, ela tem sabido confrontar-se com os poderes de Riva? A deputada, ela tem se destacado na posição ao governo do Estado. Está faltando ela também fazer esse papel dentro da Assembleia Legislativa, né? Porque lá não é diferente do Estado. Não é diferente do Estado. Então, o maior exemplo seria começar pela casa. De que forma que está sendo gastos 22 milhões que a sociedade todo mês põe na conta da Assembleia Legislativa, enquanto faltam aos órgãos que trabalham na área social, que trabalham nas políticas públicas, né? Como, por exemplo, assistência técnica, a questão da saúde, a questão da educação, a segurança pública. Está faltando. E lá, naquele poder, no meu entendimento, é muito dinheiro. Então cabe também à deputada Luciana fazer esse dever de casa e fazer daquela casa de lei, sim, uma casa de transparência, onde a sociedade precisa saber de que forma que são gastos mais de 22 milhões que vão para aquela casa, além do tal de excesso de arrecadação, né? E também, fora o do 10º, tem esses recursos chamados excesso de arrecadação vão para aquela casa. Então, diferente não é. Quanto à Assembleia, ela também está no mesmo nível dos demais. Eles não cumprem o papel deles de fiscalizar a própria Casa de Leis. Da sua categoria, como extensionista, veio o deputado Zé Luiz. Ele tem honrado a categoria dos servidores da Empaer. Ele, como outros deputados, tem dado a contribuição deles na defesa, por exemplo, da extensão rural, da pesquisa, mas quanto ao poder de fiscalizar os gastos da casa, repito, é igual aos demais 23 deputados. Aliás, não é 23, é 30, né? Porque está sempre mudando um, está sempre mudando, né? Então, na verdade, são 30 e poucos parlamentares. E, no nosso entender, eles estão faltando a fiscalizar o lugar que eles trabalham. Lá sua família está representada através do veterinário, lá, o Ademir Bruneto, empresário. Você acha que ele conseguiu, principalmente agora, que ele tem feito discursos contundentes lá naquela tribuna, quando a administração Silval Barbosa
cumprir com suas responsabilidades? Então, quanto à Casa de Leis, ele está no mesmo rol dos demais, deixando a desejar na fiscalização da própria casa. Falaria isso também do Nininho? Parece que o Nininho tem uns esperneios lá e não se enquadrou. Note, os 24 parlamentares não, eu falo 24, na verdade é 30, 30 e pouco, não cumpre o papel deles. Eu insisto, aquela Casa de Lei devia ser um exemplo. E nós estamos vendo que não é fantasma lá, né? Nepotismo cruzado, 20 milhões para a imprensa por ano, mais de 12, 13 milhões com combustível, né? Então são escândalos que os próprios deputados, infelizmente, não estão atentos, né? E aí fica até difícil deles questionarem outros setores se não dão conta de fiscalizar a própria casa deles. O presidente atual, Romualdo, ele assumiu de fato ou é o grande caipira? O Romualdo é amiguinho, né? Respeita o cacique. Todos eles respeitam o cacique. Você falaria isso também do Ezequiel? Todos eles, todos eles. Mas o Ezequiel não tem tido um trabalho também? Não, fora eles têm sido os parceiros. Nós estamos questionando que para você ser exemplo, o exemplo sai de casa. Eles não estão dando exemplo da casa que é nossa, né? Eles não estão fiscalizando aquela casa. A esposa do grande líder do PMDB, Teté Bezerra, ela com essa estrutura de vida, de família que ela tem, ela conseguiu se firmar, fazer alguma coisa que chamasse positivamente a sua atenção? Eu vou insistir. Está na mesma situação dos demais, né? Podem estar fazendo algo fora, não podemos negar. O pessoal diz que ela viaja, né? Tem mais hora de voo do que gabinete, né? Mas isso tem que ser fiscalizado. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para concluir, para dar um exemplo, ela teria que se autofiscalizar. Isso não acontece. Você está concluindo porque você não quer falar do Pedro Satélite? São tudo igual. Você tem medo de fiscalizar a casa, mas eles vão ter surpresas, né? Eles vão ter surpresa. Falta só a sociedade articular um pouquinho mais, né? Eles acredita em mudanças? Eles correm o risco expressivas em 2014 de não voltarem para aquela casa. Mas mesmo o combativo radialista, jornalista Walter Rabelo, que na televisão é o que grita, denuncia os criminosos. O deputado Walter Rabelo tem o papel dele, né? Infelizmente no programa dele é só vai os miúdos, né? A gente não vê os graúdos aparecerem, né? Lá no programa dele, né? Aparece lá os noiadinhos, né? Algum bandido de tráfico de droga, mas os que usam a gravata como arma, infelizmente eles não aparecem lá no programa dele. Falamos de quase todo, né? Acho que esquecemos quem aí. A Zambuja, médico. Note, não adianta, já te falei que somos 30, enquanto a casa deixa muito a desejar. A população reclama muito dos políticos, mas passa o tempo, a maioria volta. Existe algum trabalho aí das entidades organizadas? É o que nós estamos puxando para que a sociedade se alerte. Depois da passeata dos 60 mil, será que volta 60%? O nosso medo é que aquela passeata possa ser assim uma chuva de verão, né? Então, para isso que não aconteça, nós temos que estar instigando, motivando. E a sociedade precisa saber como que alguém que se diz que vai lá para representar o povo precisa gastar 2, 3 milhões para eleger para estadual, gastar de 8 a 10 milhões para federal. Então, isso a sociedade tem que entender. Esse recurso não sai do bolso dele, da família dele. Ele sai justamente de setores que estão muito carentes hoje. Conchavos de bastidores. Não, ele sai dos cofres públicos. Por esse dinheiro que está faltando aí para poder atender as grandes demandas na saúde, na segurança, né, nas políticas sociais.
Porque não tem como alguém Deixa eu dizer... entender, você está falando que dinheiro sai do cofre público. Recentemente nós vimos muita pressão aí de um grupo de deputados para tirar um secretário de saúde aí, Mauri, estaria por trás de um conchavo desse? As informações são de que são vários partidos que dão sustentação ao governo Simval e os secretários, eles têm a obrigação de captarem, né, de uma forma ou outra, porque, já falei, as campanhas eleitorais são muito caras e elas não saem do bolso do parlamentar. Empresário nenhum vai dar milhões a troco de nada, né? Então isso acaba saindo dos cofres públicos. Nós temos aí, por exemplo, informações de que onde mais sai dinheiro para a Caixa 2 são nas obras de nova infraestrutura, né? Asfalto, construções. E aí o Ministério Público, quando acionado, disse que ele não tem capacidade técnica de estar fazendo esse trabalho, né? E nós sabemos que é de lá que vem grande parte dos recursos, né? Dizem até que tem empreiteiras aí que superfaturam até 30% para poder atender às demandas, né? As demandas que são oriundas das campanhas eleitorais. E você, como antigo morador lá, até hoje está por lá em Santo Antônio, eu vi você falou muito aí daquela obra, daquela estrada para Santo Antônio, denunciando isso, né, a manipulação, a execução muito mal feita. Teve resultado essas suas denúncias? O resultado foi o pior de todos, que abandonaram. A obra está lá abandonada, né? Vários acidentes já ocorreram por lá. Como é isso? A empresa assume a obra, depois pode abandonar e não tem punição? Não sei, tá lá, precisamos até estar relembrando isso ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público novamente, que a obra, até semana passada, estava totalmente paralisada. Não sei se retomaram. Eu vi alguma movimentação de maquinário lá, não sei se retomaram, né? Mas vai começar a chuva de novo e aí trabalha no dia e para de novo. Então é preciso verificar lá. Verificar e ver quais as providências que tomaram, se vão tomar. O fato é que quem está sofrendo com isso é quem precisa usar daquela rodovia. E repito, vários acidentes já ocorreram porque está praticamente abandonado, sem sinalização. É um risco de vida hoje o cidadão andar lá naquela rodovia. A gente começou falando de concurso e vocês conseguiram, né, finalmente, depois de algum tempo, que o Ministério Público tivesse uma ação aí para punir um servidor fantasma do Tribunal de Contas, agasalhado por um conselheiro, que é o Alencar Soares, que é o filho do Rio. Você podia contar um pouco para nós, resgatar um pouco para nós esse processo? Fica parecendo que o Ministério Público atuou, está moralizando e tal, mas houve um certo releixo aí também, né? A partir do momento que a Unimoral e o IBCCE passaram a exigir a publicação dos lotacionogramas, foi nesse momento que nós conseguimos identificar que havia troca de empregos dentro das instituições, Tribunal de Contas, nepotismo cruzado. Então. Foi nesse momento que nós descobrimos que tinham esses privilegiados, né? Porque você fazer o curso de medicina, receber quase R$8.000 e não ir trabalhar, isso é escandaloso, né? Isso é escandaloso por ser ele filho de alguém que milita muito na política e tem um discurso da decência, né? Que prega, é um dos líderes agora que está pregando a eficiência do serviço público, né? Então é um fato. Para que tenha a eficiência do serviço público, tem que acabar com essa troca de favores, né? Nós estamos começando através do fórum. Houve agilidade do Ministério Público ou não? Como é que você avalia a situação do Ministério Público? Prescreveu, né, depois de 5 anos que o magistrado encaminhou o processo. Como é que foi o processo? Vocês entraram com uma... Conta para nós. Nós entramos com uma ação popular. Nós quem? Eu e o Antônio Cavalcante Filho entramos com essa ação popular, levamos muitas provas,
quando nós dizíamos que o Tribunal de Contas não cumpre o papel dele, nós levamos os 105 processos, né? E se deu todo, solamente ele não conseguiu poder, eu consegui entender por que ele demorou 5 anos para o Ministério Público entrar com a ação civil pública, né? Onde um dos crimes prescreveu. Que é a improbidade, por isso? É, exatamente. E a perspectiva de mudança, você falou aqui, acho que o telespectador, o internauta acaba ficando desanimado. Pô, é tanta caitituragem, é tanta gente ineficiente, é tanta demora. Com essa passeata dos 60 mil, com essa mobilização social, com a atuação das ONG, que perspectiva você acha que se coloca para Mato Grosso? Vamos ter em 2014, ou podemos ter em 2014 mudanças significativas? Isso vai depender da sociedade. Nós vamos fazer a nossa parte, né? Infelizmente muitos não sabem, grande parte da população não sabe o papel de uma Assembleia Legislativa, não sabe isso, principalmente a periferia, onde estão a grande maioria dos eleitores, né? E que chega na época da eleição, eles se beneficiam desse favorzinho, né? Grande parte deles, né? Esse favorzinho, né? Que é tirado de uma política pública que podia estar atendendo ele, é tirado. Então vai depender agora dos movimentos sociais. Nós estamos puxando por dentro do sindicato, dentro do Fórum Sindical e algumas outras entidades, que precisamos fazer uma campanha de esclarecimento. A sociedade precisa saber que aquele candidato que está gastando muito, ele não está gastando do bolso dele. Esse dinheiro deve estar vindo, né, de setores que podiam estar beneficiando ele, como por exemplo agora. A saúde virou um caos, um caos. Estou acabando de vir aí de um laboratório lá e vendo lá a reclamação intensa dos usuários na falta de médico, né? Na falta de remédios, e a grande maioria sem ter condições. Isso na capital. Nós imaginamos isso como está no interior. Então temos que fazer esse esclarecimento à sociedade. Eu acho que chegou da hora da sociedade, o eleitor, ele vai ter, a maior manifestação dele vai ser no ano que vem. Aquela manifestação silenciosa. Mas para ele fazer isso, ele precisa estar informado. E organizado também. Por exemplo, vocês têm a ONG Moral, tem o MCCE, mas pelo interior do Estado, então a gente não ouve falar nessa entidade. Seria o caso de desdobrar essa organização? As entidades hoje, a associação de bairro, os sindicatos, eu acho que eles estão amadurecendo e entendendo que esse modelo que está aí, ele não serve. Não serve porque para alguns a questão política passa a ser uma profissão, né? Passa a ser uma sobrevivência deles. Então isso tem que passar para a sociedade. E que quem emprega e desemprega é o eleitor. Então o eleitor tem que estar consciente disso. Porque do jeito que está, né? Eu não sei qual a motivação que tem para ele estar votando. De repente aquela motivação de última hora, aquele favorzinho um mês antes, né? Aí nesses um mês antes, dois meses da eleição, aí aparece médico, né? Aparece todo mundo para levar tratamento, aquela coisa toda. Então o eleitor é que precisa estar consciente disso, analisar. A expectativa nossa é que se faça uma renovação total em todos os níveis, tanto federal, estadual e municipal. Julho de 2013, hoje é o dia 17, e nós ouvimos o Gilmar Brunetto e agradecemos a ele. Obrigado. Muito obrigado.